Boa tarde, voltei para o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro desta saga, deste experimento que eu estou fazendo comigo mesma, vou deixar o link, vou colocar o card se eu souber como é que faz isso e se eu tiver acesso para fazer isso já, né? Não sei se é uma ferramenta liberada para todo mundo no YouTube ou se a gente vai destravando, né, ferramentas conforme a gente vai evoluindo aqui dentro dessa plataforma. Vou descobrir. Acho que sem querer, eu fiz um gancho aqui de destravar ferramentas conforme a gente vai evoluindo, né? E eu acho que faltou explicar um pouco mais o que é o meu experimento, então, né? Meu experimento é que eu desinstalei o meu Instagram. E eu também, na verdade, eu não só desinstalei o aplicativo, como eu pausei a minha conta lá. Não é que eu excluí, mas ela não aparece mais para quem me seguia, né? Os meus seguidores, que eram basicamente amigos e tem muito pouca gente lá. Meu perfil é público, sempre foi, eu não ligo muito para isso, assim. Mas quem sabe em breve eu estarei destravando novas ferramentas e vou ver o que eu ligo, o que eu não ligo de verdade. E eu acho que faltou falar um pouco mais, né? Eu contei muito a história dos livros, né? Esse é o que eu tô quase terminando de ler. Tem um anterior, que é o de Geração Ansiosa, que a soma desses dois livros, eu conto melhor no primeiro vídeo, eu falei como eu tive vontade de chegar, né? De fazer o experimento. E eu contei, acho que muito pouco ali, tirando a questão da palpitação na hora da academia, de como os meus batimentos cardíacos, quando eu tô fazendo um exercício de cardio hoje em dia, como aquilo ali tá me incomodando. E como essa velocidade do sentir as mudanças, a velocidade com que os sentimentos estão vindo. Eu achei que ia demorar mais, assim, para eu perceber qualquer coisa, porque eu associei, sabe quando a gente começa a fazer dieta, que a gente quer já perder quilos nos primeiros dias, e às vezes demora, assim, ou você quer voltar a treinar, e aí demora para você começar a gostar. Eu achei que retirar alguma coisa também funcionava dessa mesma forma, que a demora era maior. Mas não, eu conto, né, no primeiro vídeo de 7 dias, então hoje já são 9 dias, de que... Aqui, ó. Eu conto nesse primeiro vídeo de 7 dias que eu sempre gostei de exercício em alta intensidade, assim, eu não sei se é assim que fala. Acendi até meus limites, sabe? Então correr até achar que eu vou me passar, ou crossfit, por exemplo. Então tudo que leva muito, assim, a minha frequência cardíaca eu gostava bastante. E agora eu comecei a sentir um incômodo nessa palpitação. E eu conversei na terapia, né, sobre isso com a minha psicóloga, do porquê esse incômodo, né? E aí a gente foi nessa conversa, claro que também pode ser a necessidade de passar num cardiologista, mas quando a gente começa a silenciar algumas coisas à nossa volta, a gente começa a ouvir outras coisas. E eu acho que o Instagram, ele era um grande barulho na minha cabeça, assim. Eu ainda tô tentando entender, eu não tô dizendo que eu nunca mais vou voltar pro Instagram, mas como eu bem falo, é um experimento. E eu quero entender que sons eu quero voltar a ouvir e quais eu não quero voltar a ouvir, caso eu volte pro Instagram, né? E hoje eu queria falar um pouco mais sobre essas coisas que eu estou ouvindo. Então, além da palpitação ali na hora do treino, eu percebi, hoje eu tava caminhando com a minha cachorra, eu percebi que antes eu fotografava tudo, eu filmava tudo, porque eu queria postar. Então, assim, hoje eu tava jogando a bolinha pra ela num morro, numa parte mais elevada, assim, de um terreno, que era um gramado, e era uma subida bem íngreme, então só ela conseguia subir. E eu tava achando super bonitinho aquilo ali. Então, se eu tivesse com o meu Instagram, eu já teria filmado e postado. E aí, eu só curti ali o momento com ela.
eu sei que não é todo mundo que tem essa relação que eu tinha, tem pessoas que têm uma relação pior, tem pessoas que já construíram uma relação boa com o Instagram. Eu tô falando da minha experiência só, tá, gente? E aqui, ó, esse não é experimento científico, é um experimento que a Liana tá fazendo com ela mesma. Então, não se apegue, né? Não tem nada de científico aqui, são só as minhas observações. Então, eu já teria filmado. Tudo eu percebi que eu tinha vontade de filmar. Agora eu me vejo assim fazendo as coisas e pensando, não tem mais por que filmar. Algumas coisas eu filmo e mostro para algumas pessoas, então, ou envio para algumas pessoas, mas é uma lista de 3 pessoas no máximo, às vezes uma, às vezes 2, e porque são as pessoas que estão mais próximas ali de mim no dia a dia, né? Então, esse grande Big Brother que a gente fez da nossa vida, mesmo a gente não... Eu nunca ganhei nenhum real com o Instagram. Eu não sou profissional lá no Instagram. Talvez eu quisesse ser, né? Tanto que eu estou aqui numa outra plataforma, porque eu acho que o mundo digital, ele é um mundo, sim, de muitas possibilidades. Mas eu nunca levei a sério o Instagram, assim, no sentido, né, de como tem que levar a sério o Instagram para torná-lo profissional. Então, por que que eu continuava fazendo aquilo ali, né? E também, tem algum problema querer fazer aquilo ali, mostrar que a minha cachorrinha tá subindo um morro? E aí eu entrei nesse looping de tem problema ou não tem problema? Eu tenho amigos de Instagram, que eu posso dizer assim, que são pessoas que eram do mundo presencial e por algum motivo a gente se afastou, seja mudança de trabalho, mudança de cidade, e eu mantenho um contato ali bacana no Instagram. E eu perdi isso agora, esses dias que eu estou sem. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que perceberam que eu não estou mais lá e achei interessante porque uma pessoa me disse assim: você me bloqueou? E eu não tinha parado para pensar que isso poderia passar pela cabeça das pessoas, né? E aí eu tenho pensado em tudo isso, assim, em todos esses pontos, né? E hoje, além de passear com a minha cachorra e não ter ali estar passeando com a minha cachorra e não ter com quem, não ter por que compartilhar aquele momento, eu também pensei numa outra coisa, né? Eu passei a me incomodar mais com barulhos. Então, antes, tudo eu fazia com fone de ouvido. Tudo eu fazia com fone de ouvido. Isso é uma coisa que veio muito rápido também. Eu não quero mais caminhar na rua com fone de ouvido. Hoje tá me incomodando. E eu não sei de onde veio isso. Parece que eu tô escutando os meus pensamentos muito mais, assim. Eles estão muito mais altos, muito mais alto. E não é que eu não quero... A impressão que me dá é que a minha cabeça quer silenciar o lado de fora. Então, hoje ver um vídeo, o tempo todo ficar ouvindo algum áudio de um podcast, de um outro vídeo, tá me incomodando. Eu continuo amando o formato de podcast, né? Pra ir treinar, não sei, alguns horários específicos, mas antes eu passava o dia todo, assim. Eu acho que algumas pessoas têm isso com música e eu tinha isso com podcasts. Eu nunca fui a pessoa que coloca música em casa. E veja, eu não tô falando nada contra a sua música. Eu acho que as pessoas têm relações diferentes com as coisas, né? Eu acho que a música ela pode até ser relaxante, né? Mas agora eu quero escutar minha cabeça. Eu não sei. Então eu não saí mais com fone, né? E teve uma outra coisa que eu fiz também, que foi... eu gosto muito de investimentos e todo dia, pela manhã, eu ficava 1 hora mais ou menos também me atualizando do mercado financeiro. Então, assim, e de macroeconomia e de conflitos geopolíticos, porque uma guerra faz o petróleo subir e tal. Eu não tô mais querendo começar o dia assim. Eu já operei muito mais o mercado financeiro de forma assim diária, né? E isso é muito estressante. Não é minha profissão, né? Eu fazia isso em paralelo e gera uma ansiedade muito grande, né? E eu deixei uma ferramenta que é uma plataforma de trade
que eu deixei ali. E todo dia, mesmo não tradeando mais, eu ficava vendo aquilo ali. Numa caminhada também com a minha cachorra, eu pensei, por que eu fico vendo isso? Por que eu ainda fico ouvindo notícia diariamente, do ponto de vista econômico, se agora eu vou investir uma vez por mês, quando cai o meu salário só? Eu preciso, claro, acompanhar o que eu já acompanhava, né, de empresas, eu gosto muito de investir em empresas, mas eu não preciso mais ver diariamente o que está acontecendo. Isso é mais uma fonte de ansiedade. E aí eu desinstalei a ferramenta, parei de pagar, ainda pagava a ferramenta. E eu tô percebendo que isso também tá me fazendo falta, muito menos do que o Instagram, porque o Instagram era o tempo todo, e essa parte das finanças, elas eram só de manhã. Não é que eu quero me tornar uma alienada, que eu quero, não, até porque eu gosto muito, né, dessa parte de investimento, mas eu posso ver, por exemplo, um resumo na semana, ou 3 vezes na semana, o que tá acontecendo. O petróleo está subindo 5% ao dia hoje, enquanto eu gravo esse vídeo. Hoje, por sinal, eu sei que está caindo, mas só de não ter a ferramenta ali no meu computador, também eu vejo que eu fico procurando a ferramenta para olhar, né? E aí algumas cotações eu entro lá no Google ainda para ver. E tudo bem, eu sei que isso vai me dar mais trabalho, tem uma fricção, né? Então, quando eu tenho que entrar, pesquisar, aí isso já é um trabalho extra, né? Quase como, não sei, ter que logar na conta do Instagram toda vez que eu buscasse o aplicativo. Então, tem uma fricção maior aí. Eu queria compartilhar esses insights, se alguém já fez alguma coisa nesse sentido, se alguém quer trocar uma ideia sobre esses pontos. Eu vou levar todos esses pontos para terapia semanalmente. Eu quero entender tudo isso, assim, quero buscar literatura também para entender um pouco mais, mas tem um lugar, né, que me é conhecido, que é a minha vida antes de tudo isso estar na minha vida. Então, como é que era a vida antes, quando a gente não tinha rede social dessa forma, né, quase que 100% do tempo estar ali, né, rolando aquele feed. Como que era a vida antes de eu ter essa plataforma de trading, como que era a vida antes de eu ouvir podcast 100% do dia. O que se passava pela minha cabeça. É isso, a gente já viveu essa vida. E hoje eu tô observando algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, o meu pai, um amigo que não tem rede social, e pessoas super ativas que conseguem produzir bastante nas suas vidas empiricamente. Tem mais tempo, eu acho, na vida delas. Que seja para se ouvir. Esses insights que a gente só tem se a gente deixar a nossa cabeça vazia de ruídos externos, né? E aí, talvez vozes de dentro da nossa cabeça possam ser possíveis de ser escutadas. Eu vou escrever mais sobre isso, eu quero entender um pouco mais sobre isso, e aí eu volto para contar também. É um vídeo talvez um pouco angustiante, porque eu só trouxe questões, eu não resolvi nenhuma questão aqui, mas eu acho que por si só já são questões bem importantes para eu lapidar ao longo dos próximos dias, meses, não sei quanto tempo esse experimento vai durar. Mas aí eu volto contando aqui para vocês. Tchau, tchau!